Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre a terceira mensagem que aquela igreja poderosa pregava, primitiva pregava, para poder levar as pessoas à conversão, né? A cruz, o centro de tudo. Enquanto para as outras religiões, outros líderes religiosos de outras religiões, a morte dele foi um momento triste só um momento triste. Para Jesus foi um momento triste, mas também foi a glória dele. Por causa da cruz, a gente está aqui falando depois de 2000 anos, do sacrifício de Jesus. Então, quero falar com você, primeiramente, que nas igrejas, entendida como lugar, né, de quatro paredes, não está sendo falado isso, senão está sendo falado só alguns rituais, né, que pero não levam as pessoas realmente a se arrepender, não levam as pessoas realmente a entender o que aconteceu realmente lá na cruz. Então, Deus me pediu para fazer esse vídeo, para poder explicar para vocês como era essa prática religiosa, para quem era, né, e aquilo que também tem me revelado sobre isso também. Então, para que era reservada essa prática religiosa? Essa prática da crucificação? Essa prática da crucificação era reservada não para todo mundo, né, mas pessoas piores dos piores, inimigos do Estado, assassinos, ladrões, né? E o que acontecia? Que depois as pessoas que eram crucificadas colocavam na cabeça dele uma placa, né, quando estava sendo crucificada, com escrito o crime que ele tinha cometido para ter sido crucificado, para morrer crucificado, né? No caso, Jesus foi o rei dos judeus, né? Mas por que Jesus morreu na cruz? Não podia morrer de outro jeito? Podia morrer, por exemplo, decapitado? Essa é uma coisa que eu tenho perguntado a Deus. Por que Jesus morreu na cruz? E Deus falou assim comigo. Porque nunca haverá mais uma ferramenta, um instrumento de morte igual à cruz, de sofrimento extremo e de punição extrema como a cruz. Deus tinha que tratar o pecado, né? O pecado para ele foi terrível, então a morte também tinha que ser terrível, né? E teve que ser, infelizmente, com o filho dele, né? O único filho dele. Então, como é que morria as pessoas que eram penduradas na cruz? Né? Muitas das vezes a gente sabe como é que as pessoas morriam, a prática, né? A pessoa era pendurada na cruz, empregada nas mãos e nos pés, né? Aí perdia sangue, né? Mas não era só a pedra de sangue que levava muitas das vezes à morte, né? A maioria das vezes era asfixia, né? As pessoas não conseguiam respirar direito, né? A posição dele, o peso da perna fazia assim que nessa posição a pessoa não podia respirar direito, né? O que levava à morte. E era uma morte muito cruel, porque demorava às vezes 2, 3 dias a pessoa para morrer, não morria muito rapidamente, demorava muito. A gente sabe que com Jesus isso não aconteceu, porque, segundo os estudos, ele ficou 6 horas na cruz, né? Para falar assim. Mas o sofrimento dele foi extremo, sofrimento físico, mas também não só sofrimento físico, né? Porque teve o sofrimento também de ficar, que ele teve que ficar longe do Pai. Isso foi o maior sofrimento dele. No momento que ele se tornou pecado, como a palavra de Deus fala, aquele que não tinha pecado algum se tornou pecado. Né? Ele teve que enfrentar isso completamente só, porque Deus não se mistura com o pecado, ele ficou só. Ele ficou desesperado naquele momento, né? Porque ele tinha sempre ficado com o pai, ele havia esse contato direto com o pai virou as costas para ele, porque ele tinha se tornado o pior dos pecadores. Né? Para isso ele foi tremendo. Né? E, e a gente pode ver isso, né, naquela frase que ele fala no versículo da Bíblia, Deus meu, por que me abandonaste, né? É, ele morreu também, né, quando o pai falou para ele que era para morrer, né? Então a gente pode ver isso quando ele fala está consumado. Quando Deus achou que Jesus já tinha pego todas as enfermidades, todo o pecado, tinha cumprido, né, tinha reconciliado o mundo com ele, ele falou, agora pode deixar esse mundo, né? Aí ele falou, entrega o seu espírito, está consumado. Essa palavra está consumado, que está em João 19:30, é muito importante, né? Porque a nossa fé tem que estar nisso, no sacrifício de Jesus na cruz. As pessoas na época, quando tinham Jesus físico, na época as pessoas tinham a fé dele na pessoa física de Jesus. Agora a gente tem que ter fé nele e no sacrifício dele na cruz, pelo qual, para que realmente se entregou por completo para Deus, para que está vivendo Cristo, é o centro de tudo. Né? A gente pode realmente declarar que por causa da cruz a gente não aceita doença, não aceita as coisas que vão acontecer com a gente, se for permissão de Deus, né? Porque às vezes são permissão de Deus, algumas coisas. E a gente vai saber isso se são ou não através da intimidade, né? Mas a gente pode, através da cruz, ter tudo o que a gente precisa. Para uma pessoa que vive para Cristo, uma pessoa que quer Cristo na vida, que quer fazer a vontade dele, acima de tudo, né? Então, queria ler algum versículo sobre isso,
né? Porque aquele que era poderoso pregava isso, né? Onde está escrito que pregava isso? E onde está escrito que a cruz é tão importante como estou falando aqui agora. E a gente pode ver em Atos 2:23, isso claramente, onde fala que este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. E mais amplamente, podemos ver isso também, mais amplamente também, onde? Na carta de Paulo, né? Que fala muito sobre isso. Então a gente pode ver isso onde? Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em Romanos 3:25 também vem outro versículo. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Né? Quero ler os últimos dois para você, um versículo que eu gosto muito, que realmente explica como, por causa da cruz, para que realmente está em Cristo, para que realmente vive Cristo, a gente tem todas essas coisas, e tem a vitória de Cristo também, né? Porque as pessoas, como fala o versículo da Bíblia, é coerdera com Cristo, ele herdou a natureza de Cristo por causa da cruz e por causa da ajuda também do Espírito Santo. A gente pode ver um versículo muito forte, que eu gosto muito, é Colossenses 2, versículo 14 e 15, que fala assim: havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, o qual de alguma maneira nos era contrária, a tirou de meio de nós, através do sacrifício dele, né? Cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então a morte da cruz foi o triunfo dele, como já falei, foi o triunfo dele. Ele conseguiu resgatar a humanidade, né? Conseguiu. E a gente tem que valorizar muito isso, né? Para confirmar mais ainda e claramente como era importante ser pregada essa mensagem, a gente vê isso no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, tem que ser pregada a cruz. É fundamental a pregação da cruz. A gente não pode deixar de lado a cruz para poder levar a pessoa ao arrependimento. A gente não pode pegar outros versículos, Abraão, Jó. Não estou falando que não são importantes com o versículo, porque cada versículo tem uma revelação escondida, né? Que só o Espírito Santo pode nos liberar, pode nos revelar. Mas não vale levar a pessoa a se converter. Não adianta pegar para pessoas, 1 Samuel, e falar, e depois chegar no final e fazer o apelo, quer ser Jesus? Se é o verdadeiro mensagem, arrependimento, amor de Deus, cruz e graça não está sendo pregado. É possível, não? Para aquelas ovelhas que realmente querem viver Cristo, né? Que são fora do aprisco, mas que já vão conhecer a voz de Deus, né? A voz do pastor, porque o pastor está cheio do Espírito, ele sabe que é o pastor. Então, para essas ovelhas que estão perdidas, tem que ser pregada essa mensagem. Isso que Deus tem me revelado, né? Então, quero falar um pouco sobre esse versículo também, né? Que fala, 1 Coríntios 1:23, que foi um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas por que foi um escândalo para os judeus e loucura para os gentios? Escândalo porque ele queria uma pessoa igual a Davi, segundo as escrituras, segundo a lei, uma pessoa que fosse um guerreiro, uma pessoa que fosse igual a Davi. Ele não, afinal, ele não foi, porque Deus não se respeita padrões humanos, né? Mas foi uma pessoa que, se ele falava que era filho de Deus, ele realmente ele era, e a gente podia ver isso no amor dele, sendo na troca que ele espalhou naquela época, né, quando vivia, e também até a morte de cruz, né, como fala um versículo muito forte, né. Então foi um escândalo para ele, um cara que vinha de Nazaré, um cara que se autoproclamava filho de Deus, né, ele não podia aceitar isso, né, mas ao final ele morreu também para esses líderes religiosos, porque ao final quem matou Jesus não foi nem prostituta nem pecadores, né, nem assassino, foram os religiosos, claro, debaixo da permissão de Deus, né, porque sem isso nada podia acontecer, né. Então, loucura para o gentil, porque o gentil não conseguia entender como um cara que tinha sido aclamado até aquele momento, entrou em Jerusalém com várias festanças, que depois, né, uma pessoa que não tinha feito nada de mal, não tinha matado ninguém, não tinha feito nada de mal, tinha que morrer na cruz. Então foi uma loucura para o gentil, que não conseguia entender como muita gente que proclamava a heresia de Deus,
tinha sido, queria que fosse condenado à morte. Ele não queria entender isso, né? Mas então por que Jesus ao final fez esse sacrifício supremo? Porque ele amou, ele tem a essência do Pai. Então, como o Pai é amor, ele amou. Então, como hoje a gente pode ver isso? No versículo da Bíblia que fala, eu e o Pai somos um. Então, o mesmo amor que o Pai tinha para o Filho, né? O Filho também tinha para os pecadores também. O Filho também tinha para os pecadores. Então, para ele, foi natural, entre aspas, mesmo no sofrimento, mesmo que tenha sido difícil fazer isso, foi natural se entregar para ele, porque a essência do Pai é o amor sendo em troca. É o caráter dele, a essência dele. Então, ele resgatou a humanidade e fez o sacrifício maior do que todos. Então, a cruz tem que ser pregada, e não pouco, muito. Porque por causa da cruz a gente está aqui. Né? Não é fato de simbologia, de símbolo de uma cruz aqui de madeira, aqui no pescoço, ou de rituais que não é rituais, é realmente querer viver Cristo. Né? Que meio que Paulo fez isso. Né? Ele viveu para Cristo. Né? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre entrega total também, que faz parte dessas características que essas pessoas da igreja primitiva pregavam. Porque a mensagem tem que ser pregada, mas tem que ser vivida também. Se a pessoa não vive a mensagem, não tem jeito. Né? São palavras vazias. Né? A palavra não vazia, mas a pessoa tem que ter credibilidade para poder falar sobre uma mensagem desse tipo. Né? A pessoa tem que ver Cristo nessas pessoas. E falei mais amplamente no futuro, né? Sobre isso, sobre esse assunto. Então, na vez de Deus, falei assim, estava falando com Deus para terminar, sobre a paixão de Cristo, né? Ele me fala, multiplica isso ao infinito, né? Ao infinito que nem vai chegar aos pés daquele que meu filho tive que passar. Então, olha o sacrifício que Jesus fez para vocês, né? Para que você possa viver para Ele mesmo. Cada um de nós aqui tem um, um propósito aqui nessa terra. Em Efésios 2:10 fala isso, que fomos criaturas suas feitas porque andássemos no propósito dele. Então, descubra isso através da intimidade, queira realmente servir a Cristo acima de todas as coisas. Agora, a pergunta não é mais Deus quer isso, quer aquilo, Deus quer que eu faça. Né? Jesus obedeceu até o fim ao Pai. E você está disposto a obedecer a Ele? Né? Está disposto a crucificar sua carne para viver para Ele? A renunciar seu desejo para viver para Ele? Se você está vendo esse vídeo, é porque você vai fazer isso. Né? Eu creio muito nisso. Não é por acaso que você está vendo esse vídeo. Então, isso que Deus tem me revelado, essa é a terceira mensagem à cruz, que tem que ser pregada de homem realmente cheio do Espírito Santo, e que as pessoas possam entender realmente o que Jesus passou. Né? Isso que Deus tem me revelado. Se sentir no coração de compartilhar esse vídeo, compartilhe. Um abraço a todos. Até a próxima.